Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Milhas. Hoje, 22 de abril de 2020, quarta-feira. Sejam bem-vindos! E hoje também é dia de entrevista com a Fernanda. Ela já chegou aqui, seja bem-vinda, Fernanda. E agora mesmo nós vamos começar a falar um assunto muito interessante, principalmente agora nesse período da quarentena. Mas vou deixar para a Fernanda falar. Fernanda, já coloca aí, aperta o botãozinho de participação ao vivo, que eu já te chamo aqui. E deixa eu colocar o nosso assunto para quem for chegando aí. Café com milhas. Pronto. Café com milhas. Cadê meu aviãozinho? Tá aqui. Pronto. Beleza. Então a galera vai chegando aí, só passando alguns recados. Na semana que vem, nós temos a Jornada das Milhas. Então quem ainda não participou, está convidado e quase intimado para participar. Agora é o momento de você aprender várias coisas na sua vida, coisas que você não sabia antes. E na Jornada das Milhas, você vai aprender como multiplicar o número de milhas do dia a dia seu, como fazer até 60 mil milhas para você poder usar depois, tanto para viajar como para vender. Nós temos aqui até um aluno aqui, o Igor, é aluno da última turma e da turma 6. E vamos lá. Então deixa eu chamar a Fernanda, ela já vai entrar aqui para participar. Mandei a internet hoje, tá boa. Oi, Fernanda. Oi, Marcelo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá jóia o som aí? Tudo beleza? Tudo ótimo. Vamos tomar um café? Vamos, com certeza. Eu já tô com tudo esquematizado aqui para tomar um café daqui a pouquinho. E eu quero dar as boas-vindas também para todo mundo que está participando aqui conosco, te parabenizar pela iniciativa do Café com Milhas e dizer que é uma alegria estar aqui cedo, nessa quarta-feira, dia 22. Hoje faz 2 meses do seu aniversário, né? Eu lembro porque é o mesmo dia da minha mãe, então é uma É data verdade. assim emblemática. O dia 22 e 21 é sempre bem marcadinho para mim. Então, muito sucesso para nós. É verdade. E, Fernanda, às vezes tem algumas pessoas de fora aí que ainda não te conhecem, se apresenta, onde você mora, o que que você faz. Bom, pessoal, eu sou a Fernanda Arantes, eu sou cuiabana, moro aqui em Cuiabá, mas eu sempre gostei de ter um olhar assim para o mundo. E a minha formação é em publicidade e direito, mas eu me apaixonei realmente pelo mundo dos negócios. Quando eu comecei a trabalhar, eu vi que era disso que eu gostava. Era uma área bem diferente da minha família, porque todos eram da área jurídica. Então eu fui realmente assim, desbravando, né, num novo terreno que eu não conhecia, não tinha muitas referências. Mas aí eu fui estudando, já trabalhava nessa área, já trabalhava com negócios, eu fui me encantando pela dinâmica, fui aprendendo marketing primeiro na prática e depois eu fui fazer novas pós-graduações em gestão de negócios, em marketing. E aí eu entendi o tanto que o marketing tem a ver com estratégia. E ao longo da minha trajetória, eu já comecei a trabalhar com consultoria, com mentoria, fui para vários países, vivi experiências em outros países, vivi experiências dentro do Brasil, no interior do Mato Grosso. Então, assim, eu tive um privilégio de conhecer realidades muito diferentes. E eu sempre percebi o seguinte, um ponto em comum, Marcelo, que chamava a minha atenção. Que quando, independente da realidade, independente do contexto, esse empreendedor, esse empresário, essa empresária pegava aquilo que ela tinha de diferencial, de melhor, e colocava à disposição no seu negócio, isso fazia todo um tempero para que houvesse sucesso, houvesse realização, né? E depois eu fui descobrir que isso tinha a ver com propósito. Então hoje eu tenho uma empresa, né? A minha mãe é minha sócia, Neide, e nós temos um negócio que justamente ajuda as pessoas a reinventarem as suas carreiras e os seus negócios. Inclusive antes do coronavírus, tá? A gente já tinha exatamente essa temática. Por quê? Porque a gente trabalha pautado em propósito, estratégia e inovação, porque com base nesses pilares nós entendemos que as pessoas conseguem ter resultados não só quantitativos, mas também, Marcelo, qualitativos. Né? O que a gente mais percebe é que as pessoas querem viver uma coisa assim que faça sentido, sabe? Quer viver uma jornada profissional, porque assim, é perda de vida. Se você faz alguma coisa
que não te preenche, que não tem nada a ver, como é que você lida com um dia difícil? Como é que você lida com um dia desafiador? Então, trazer esse olhar de propósito, e por isso que a gente pode reinventar, rearranjar, trazer uma nova perspectiva para aquilo que a gente já faz, sem necessariamente mudar totalmente de carreira, né? Isso, claro, é uma possibilidade plenamente real para qualquer idade, mas também há como a gente trabalhar essa atualização, essa inovação na carreira que você também já tem. Então, a gente traz hoje esse olhar e esse entendimento de que isso gera realmente mais resultados, né, e mais realização pessoal também. É verdade. E eu acho que nesse período agora, algumas pessoas começaram a despertar para isso, né? Porque às vezes ou não tem um trabalho, ou tem o trabalho. Ontem um amigo meu me falou isso: Marcelo, eu consigo fazer meu trabalho aqui à distância, em 4 horas eu faço tudo e estou com o tempo ocioso. Então, às Sim, vezes, começam a surgir ideias para até novos negócios, né? E você sim. tinha comentado comigo, Fernando, de um projeto que você estava sendo feito, eu acho que saiu até na televisão, né? Que projeto que é esse? Exatamente. Esse projeto se chama Movimento Reinvente. E funciona da seguinte forma: é uma iniciativa propositiva, colaborativa e gratuita de um grupo de consultores que já são parceiros, amigos, né? Já somos, na verdade. E nós começamos a sentir na própria pele, porque cada um tem a sua própria empresa. Então, lá por volta do dia 18 de março, que foi quando a gente teve que parar de ir na empresa, começar a fazer home office, que as coisas realmente mudaram muito no cenário, né? E cada um está numa cidade, eu estou em Cuiabá, o outro está em Florianópolis, tem um outro parceiro em São Paulo. Então, cada um estava vivendo um desafio e vivendo aquele momento inesperado que trouxe uma paralisia inicial. Só que a gente falou, bom, peraí, se eu estou sentindo essa paralisia, certamente os nossos clientes também estão, outros empresários também estão, né? Então, assim, muita gente devia estar com aquele mesmo sentimento. E foi quando veio justamente o cerne do propósito, sabe? De fazer algo muito maior, não só por nós, não só pelas pessoas que a gente conhece, pelos nossos clientes, mas pelos negócios. Eu até falei na entrevista na TV Centro-América, né, que é afiliada à Rede Globo aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, que nessa entrevista a gente falava do movimento Reinvente porque nós começamos a fazer aulas gratuitas sobre diversas temáticas que são imprescindíveis para qualquer empresário pensar agora. Então nós falamos sobre tomada de decisão, falamos, por exemplo, sobre como é que você organiza a sua situação financeira, o que você vai priorizar. Falamos sobre desmistificar a questão de venda, sim, nesse período. Mas se não der para vender, o que você pode fazer para não ficar ocioso, né? Para não ficar obsoleto também? Porque a gente entende que quem se preparar, claro, né? Respeitando o período de pausa, de reflexão, de cuidado, de autocuidado, de repensar muitas questões de hábitos e tudo mais, é realmente, como você falou no início, um momento da gente também não parar. A propósito não é sair desenfreado, tendo que fazer mil coisas, mas é não parar. Por quê? A gente precisa sobreviver e, quiçá, sair fortalecido, né, desse momento. E as empresas que permanecem conectadas com seus clientes, com seus parceiros, com seus fornecedores, elas serão lembradas depois. As pessoas vão lembrar de quem esteve junto, né? E a nossa proposta é estar junto, é contribuir, é levar o nosso conhecimento, a nossa expertise. E nós começamos a ser um pouco audaciosos, porque agora a gente está trazendo um monte de palestrantes de nível nacional. Essa semana o Carlos Ferreirinha vai estar conosco, para você ter ideia. Já tivemos profissionais do Grupo Reserva, da Riachuelo, sabe? O coordenador de inovação da Riachuelo, professores da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então, nós tivemos vários profissionais trazendo um panorama geral, né, de negócios, de tomada de decisão, de como que eles estão fazendo. Nós temos um parceiro que é suíço, ele trouxe também um olhar de como que a Europa, que está à nossa frente, já enfrentou as coisas, quais são as boas práticas. Porque assim, a gente entende que é isso que a gente tinha que fazer para nós. Então é isso que a gente está também se propondo a levar para as pessoas. Eu quero deixar o convite aqui então para as pessoas conhecerem, né? O site é www.movimentoreinvente.com.br e lá as aulas estão todas gravadas, disponibilizadas com material para ser baixado. Então a pessoa pode olhar o tema que for mais adequado para ela. E se não der tempo de assistir todas as aulas, que é o que eu recomendo,
mas ela pode, né, ter acesso aos materiais com os principais tópicos. É isso, movimento reinvente. Mais uma frente, né, Marcelo, que a gente É verdade. abraça aí com unhas e dentes nesses períodos. Ô, Fernando, você está me ouvindo bem? Sim, aham, perfeito. Entrou uma ligação aqui e parece que a minha ligação agora ficou ruim. Não, tá ótimo, pra mim tá ótimo, certinho. Tá ótimo? Acho que para Tá, mim é que ficou ruim agora. Pera aí, deixa eu só pegar um fone de ouvido, igual você. Pera tá, aí. combinado. Enquanto isso, vou colocar aqui, pessoal, o site Vai do lá, movimento. voltou aqui. Ô, Fernanda, nesse período agora, deixa eu só pôr aqui. Acho que quem sofre muito. Deixa eu pegar. Pronto. Quem está sofrendo muito é o pessoal pequeno, né? O pequeno negócio. O que é uma sugestão que você dá? Eu acho que vocês já fizeram várias gravações, material produzido lá, né? Eu sugiro Sim. que o pessoal conheça. Até a Neide entrou aqui, já escreveu o site já, para quem quer verificar. E como que ele Isso. começa? O cara que está perdido, não está vendendo, o que você sugere? Bom, o primeiro passo, Marcelo, é o que a gente fala para todos, né? Independente do tamanho, do porte da empresa, mas a gente está no Brasil justamente com um cenário que mais de 90% dos negócios são de micro e pequeno porte. Então, Uhum. realmente o primeiro passo é tomar consciência do cenário que você está e sair da paralisia, né? Buscar realmente algum recurso para não ficar inerte nesse momento, tá? Obviamente, também você precisa se cuidar, olhar, falar, bom, peraí. A primeira coisa é trazer consciência para o que está acontecendo, né? Nem ter um olhar nem otimista demais, nem pessimista demais, mas ter um olhar bastante realista, buscar informações coerentes, entender o que está acontecendo no seu mercado, porque cada pessoa aqui pode estar numa cidade, então tem algumas diretrizes diferentes, mas priorizar realmente o seu bem-estar, a sua saúde física, emocional, mental, do seu time, das pessoas, né, com quem você trabalha. Esse é o Uhum. primeiro passo para que você tenha condições de dar os próximos passos, de pensar, de tomar decisão, tá? Então aí vem uma etapa que é algo, na verdade, que a gente é demandado o tempo todo, que tem a ver com olhar a sua gestão. Então é o Uhum. seguinte, esse cenário de reinventar negócios, ele já vai existir o tempo todo para todo mundo que tem, né, que se mete a Uhum. ter uma empresa, um negócio, a empreender. Então, isso já é uma dinâmica natural, assim como a mudança é uma constante da vida. Agora, um cenário como esse, ele acelera esse processo, ele traz à tona todos os principais desafios. Nós vamos ver aí desafios nas relações familiares, nós vamos ver, vem à tona tudo, né? O que está acontecendo no Uhum. relacionamento, na família, Sim. nos hábitos, nos pensamentos. Quais eram os hábitos que eu tinha e que agora eu estou vendo que não funcionam, que eu preciso mudar e tudo mais. Uhum. Então a gente entende que da mesma forma, esse olhar para aquilo que dói mais, para aquilo que estava sendo mais desafiador, ele fica evidente no negócio. Então o seu Uhum. negócio ele vai gritar, ele vai dizer onde que está doendo Uhum. mais. Ele vai dizer se é, por exemplo, no fluxo de caixa, ele vai dizer se é numa dúvida Uhum. real e latente sobre demitir ou não, sabe? Se é sobre como é que você vai gerir agora as suas finanças para não precisar demitir, mas para renegociar dívidas e tudo mais, né? E falar com os fornecedores. Como é que você vai trazer o seu time para perto? Porque às vezes eu vejo muitos empresários que têm alguns funcionários e que a Uhum. pessoa fala assim, nossa, eu estou agindo, estou estudando, estou tal coisa, mas o meu time está em casa, sabe? As pessoas não estão se Uhum. movimentando. Como é que eles fazem? E a gente responde, a liderança começa por você, né? A gente Uhum. fala, quem tem que puxar a rédea é você, quem tem que fazer reunião toda semana é você. Quem tem que Uhum. trazer o seu time para pensar é você. No Movimento Reinvente a gente fala sobre todos esses aspectos. Sobre tomada de decisão, sobre quais são os passos. Então, vamos lá, recapitular. Feita essa análise inicial, né, tomar consciência de que você vai precisar agir com o pé no chão, de uma forma realista, coerente, cuidando, zelando da sua saúde física, emocional, espiritual, fortalecendo Uhum. para que você consiga tomar decisão, até porque as pessoas vão esperar isso de você. Se não for exatamente um funcionário, se você for uma equipe, talvez a sua Uhum. família espere isso, sabe? A Uhum. gente sempre está influenciando alguém. Então, quanto Uhum. melhor a gente puder se cuidar, mais a gente consegue fazer pelo outro. E depois disso,
olhar prioritariamente em termos de gestão, o que você pode melhorar. Talvez seja o momento de deixar suas finanças mais redondas. Como eu falei, fica evidente também o que é mais importante. Então você vai ver quais são os custos que realmente fazem sentido você ter. Né? Tem muita gente que está falando, nossa, eu consigo trabalhar bem no sistema home office, eu consigo produzir mais. Tem gente que consegue produzir menos. Então perceba também qual é a dinâmica que está funcionando para você, porque isso pode impactar não só no custo, mas num redesenho do seu modelo de negócio, na forma de você trabalhar. Então, Fernanda, quer falar oi pra você aqui? oi, Lígia! Tudo Ai, bem? adorei Tchau, essa beijo. pausa. Pois é. Muito bom. Tchau, Lígia. Legal, legal. Entendeu? Então as coisas elas vão vir à tona e aí você vai realmente falar, bom, onde que eu preciso focar? É complicado a gente generalizar porque nós temos diversas realidades. É como aquela frase, né? Salvo engano foi do padre Fábio de Mello, que fala que nós não estamos literalmente no mesmo barco, estamos sob a mesma tempestade, mas cada pessoa está vivendo uma dinâmica diferente. Então veja o que te dói mais. Sugiro que a partir da sua dor você vá lá no site do Movimento Reinvente ou você busque algum profissional. Tem muitas pessoas disponibilizando conteúdos gratuitos e de qualidade, como nós estamos fazendo aqui. E foque também naquilo que você realmente precisa agora. Né? Muitas vezes a gente sai desesperado para assistir todas as lives, aprender tudo que nunca aprendeu na vida inteira. Não é uma guerra por produtividade, não é uma maratona. Né? Então, nesse momento, a gente tem que ter pé no chão para tomar decisão com coerência, com consistência e priorizando aquilo que realmente é mais importante, tá? E, Fernanda, eu vejo muita gente falando, e eu também acredito nisso, que as coisas vão voltar, só que elas vão voltar de uma forma diferente. É bem provável que a gente volte agora para um novo mundo, e incorporado com essas coisas que a gente está vivendo agora também. Você também tem essa visão? Sim, com toda certeza. A reflexão que a gente faz, primeiro que ninguém tem uma resposta pronta, né? De vai ser assim ou assado. O que a gente faz? A gente pesquisa, a gente busca informações críveis, a gente vai tentar fazer alguma projeção. E quando a gente fala de cenário, existe sempre uma técnica muito inteligente e simples para todos nós aqui, que é pensar num cenário pessimista, num cenário otimista e num cenário realista. Então vamos imaginar como é que nós vamos estar lá em dezembro, tá? Lá em dezembro, você vai pensar, puxa, como é que eu quero que o meu negócio esteja? Para isso, considere esses 3 tipos de cenários que eu disse. O que é fato? Que nós já mudamos, né? Nós já somos outras pessoas. Observe aí na sua casa, para quem está nos assistindo, para você, para mim, que nós já mudamos alguns hábitos, algumas formas de consumir alimento, alguma forma de consumir conteúdo. Nós já estamos entendendo que é importante ter uma estrutura de escritório em casa, que de repente, né, quem tem filhos, quem tem criança pequena, precisa de ter talvez um lugar mais silencioso, organizar uma rotina para isso. Como é que fica a questão da alimentação? Como é que fica a questão de consumo, né, as compras? Não só consumo de alimentos, mas de tudo. Porque veja, pessoal, o dinheiro ele não desapareceu, né? Ele está sendo priorizado. Talvez ele está mudando um pouco de rumo de acordo com novas necessidades, novas prioridades. Mas ele continua existindo. As pessoas continuam podendo vender coisas. Só que nós temos que entender quais são esses novos hábitos, quais são esses novos comportamentos. E uma forma muito prática de compreender isso é falando com o seu cliente, é perguntando, é fazendo pesquisa, é ligando. E eu falo pesquisa, nós tivemos até um módulo sobre isso, foi a aula 19 do Reinvente, falando que a pesquisa ela não tem só que ser paga, sabe? Ela pode ser realmente um processo em que você liga para 5 pessoas, você vai saber como é que essas pessoas estão, as pessoas agora querem atenção, e o seu próprio cliente pode te dar um panorama do que mudou nele. Né? E outra coisa é ver quais são os novos comportamentos de consumo do mercado, para onde as coisas estão sinalizando. É muito provável que você precise reajustar o seu modelo de negócio de acordo com essas novas tendências. Ah, mas eu sou, sei lá, manicure. Ótimo. Então, se você é manicure, talvez você possa criar a sua própria linha de unhas, daquela unha que cola,
uma linha de adesivo, ou você possa virar uma, sei lá, uma revendedora de produtos de beleza, sabe? Ou você tem, enfim, lá nós tivemos 3 aulas só de perguntas e respostas para vários segmentos. Mas a questão principal é entender realmente quais são as suas prioridades nesse momento e como que o seu cliente está encarando esse desafio, né? Antes de pensar em coisas novas, em novas soluções. Ah, Fernanda, mas espera aí, como é que eu vou pensar em novos produtos e serviços nesse período? Como é que eu vou saber o que, que vai acontecer, o que, que as pessoas vão querer? Simples, pergunte para quem você já tem relacionamento. Pergunte para os seus ex-clientes, pergunte para os seus clientes atuais, converse com seus fornecedores, converse com seus parceiros, busque pessoas que estão estudando essas tendências, né, de consumo, porque realmente mudou. E quanto antes a gente puder se ajustar e ir se preparando, buscando desenvolver algumas competências, melhor será, tá? Porque realmente não vai ser certamente um cenário em que, beleza, agora está tudo liberado, a gente volta ao que era antes. Não tem mais esse o que era antes, né? Sim, isso é verdade. Esse é o meu E ponto olha, de vista, pelo menos, né, Marcelo? não, mas eu acho que essa é a tendência mesmo. E quando você for essa história de pergunta e resposta, eu acho que isso é fantástico. E nós temos que utilizar as ferramentas que estão à nossa disposição. Então, por exemplo, todo mundo está usando Instagram. Ali no Instagram tem uma caixinha de pergunta. Às vezes você falou o exemplo da manicure, vai lá, abre uma caixinha de pergunta lá e pergunta para os clientes dela. O que que você me sugere? Ou o que que você está precisando? Tem a questão do sim ou não, faz uma pergunta que você tem dúvida, interage com as pessoas, né? Tem aquele quiz. Então, usando as próprias ferramentas, a pessoa faz. E uma coisa que eu comecei a fazer também, Fernando, eu já tinha começado a fazer antes da pandemia, e é engraçado isso. Eu entro nos meus seguidores do Instagram, antes eu escrevia, agora eu estou gravando um vídeo para a pessoa. Eu falo, olá, aqui é o Marcelo, eu sei que você... O que você está precisando dentro da área de milhas que eu te ajude? Aí a pessoa me responde. O que você fez? Você gerou contato com a pessoa, você parou o seu tempo para gravar um vídeo para ela, você usou o nome dela também, isso é importante, né? Olá, Fernando! E fala com ele, e ela vai te falar. E com ela te falando, você faz. Então, acho que é um exemplo simples, não gasta nada e vai nessa linha que você falou aí de fazer perguntas, né? Eu acho que esse é o caminho e usando essas ferramentas novas, né? Excelente, excelentes dicas. Eu acho que a gente está bem convergente porque realmente, veja, o Instagram, por exemplo, ele traz uma série de ferramentas que a gente pode usar para interagir, para perguntar, para sondar algumas informações com os nossos clientes. Essa boa prática, Marcelo, eu compartilho dela. Você sabe que eu já tive proposta de palestra fechada justamente porque a pessoa se surpreendeu que para respondê-la eu parei, fiz um vídeo com uma boa iluminação, toda preparada, e conversei com ela e tudo. Inclusive, quando a gente começou os nossos principais clientes e ex-clientes e fiz um vídeo de 1 por 1, né? Para 1 por 1, sabe? Quer dizer, o que me custou isso foi tempo. Né? O colega está falando que realmente aumenta o custo do home office, aumenta, você vai perceber novas necessidades, talvez de ter um programa para fazer transmissões online, talvez de comprar uma iluminação, enfim, né, de ter alguns equipamentos aí para melhorar o seu rendimento nesse sistema. Mas, em contrapartida, talvez você também enxugue alguns custos que você tinha antes. Mas, enfim, isso realmente faz parte dessa nova dinâmica. Sim. Agora, voltando aqui a esse ponto de dicas, né, de coisas que tenham pouco custo e que gerem alto impacto para quem você está, mostrando justamente o que eu falei no início, que nós estamos junto, né, da pessoa, que a pessoa está falando, nossa, essa marca, ela está se importando comigo. Essa pessoa está se importando comigo. E as pessoas, pessoal, elas compram primeiro as pessoas e depois as marcas. Sim. Elas compram primeiro o Marcelo, a Fernanda, né, e depois a marca que está nas nossas costas. Então eu fiz isso realmente de mandar um vídeo para 1 por 1. Teve gente que se emocionou, teve gente que fazia um tempo que eu não falava, que falou, nossa, eu nem sabia que tinha essa opção sei lá, da gente poder ter uma conversa sem que fosse só mediante um contrato. E isso tinha mais a ver com o modelo mental dela do que com aquilo que eu estava propondo. E também propus para aqueles clientes que já estiveram conosco 30 minutos de mentoria online gratuita para falar de algum desafio específico e já tratar de soluções, né, de próximos passos bem imediatos, bem práticos para cada um deles. Então são soluções, pessoal, que a gente continua
próximo do nosso cliente, que esse é o principal esforço que você pode fazer agora. É estar junto de quem já te conhece. É estar junto de quem já te segue. É perguntar para quem já te segue. Né? Porque o esforço de trazer novos clientes, ele vai ser maior, ele vai ser mais oneroso, inclusive. Então, a gente tem justamente que, digamos que, preservar essa nossa base e cuidar realmente com afinco, porque muitas informações, muitos insights, muitos insumos para esse reinventar tão falado, vem, como você bem trouxe, do que a gente já tem de recurso, de conhecimento, né, de estrutura e de preparo, inclusive. Sim, sim. Eu tenho usado uma frase também, Fernanda, falando o seguinte, que agora é o momento de plantar, né? Às vezes a pessoa ela vai estar desesperada agora para já colher, sendo que ela não plantou lá no passado. Então ela não vai colher agora. Mas é o momento dela plantar agora para colher depois. Só que para plantar, ela tem que saber o que plantar, estar preparada e que vai nessa linha que você está falando agora, né? Da pessoa realmente entender essas competências dela se preparar, se formar mais para colher isso no futuro. Seria isso, né? Perfeito, perfeito. E é por isso que eu falei o seguinte, a gente tem que entender agora onde estão os nossos maiores desafios, onde estão as nossas principais incompetências, tá? E aqui eu falo com muita tranquilidade esse termo, no sentido de não ser competente em algo que seja relevante para o seu negócio. Bom, então é isso que vai direcionar o que você vai estudar agora, qual tipo de live você vai assistir, qual tipo de, sei lá, de literatura, de vídeo, de podcast, sabe? De pessoa, para quem você vai ligar. Claro que a gente está focando aqui no nível profissional, né? Sim. É óbvio que a gente também não é só profissional, nós somos uma coisa una, nós temos várias frentes, né, enquanto ser humano. Então a gente precisa realmente priorizar, inclusive, isso. E tem um conceito que eu sempre gostei de falar nos nossos trabalhos, nas mentorias, nas palestras, que é sobre a gente desmistificar o conceito de equilíbrio, sabe? Porque essa ansiedade de deixar tudo muito redondo, de deixar tudo muito perfeitinho, nossa, minha relação em todas as frentes está maravilhosa. Gente, isso mais gera ansiedade e frustração do que qualquer outra coisa. Então, a gente tem sempre que olhar o seguinte, qual é a minha prioridade nessa fase da minha vida? Nesses 6 meses, nesse momento de pandemia. Tem gente que nesse momento vai preferir focar realmente na família, porque talvez estava precisando focar nisso, sabe? E esse vai ser o principal plantio que essa pessoa vai fazer agora. Tem gente que vai realmente focar no negócio, ou vai focar em alguma questão mais interna. Então, normalmente, a gente vai priorizar de 2 a 3 áreas da vida, tá? E a gente tem que ter clareza do que a gente quer com essas coisas, de onde a gente quer chegar, de quais são os resultados que a gente almeja. São esse, minimamente, onde a gente quer chegar, e eu não estou falando de longos prazos, até porque o cenário atual ele nos traz, né, para um cenário um pouco mais de curto prazo. Mas vamos combinar esse prazo lá de dezembro, ou agora, daqui 2 meses. Onde você quer estar? Né? E assim, considerando os principais pontos da sua vida, os principais pontos que são prioritários para você agora. Se for, vamos supor, o seu trabalho, a sua saúde, a sua família, você vai precisar desenvolver algumas ações nessas frentes. Se você está priorizando o seu trabalho agora, porque você precisa reajustar isso, você precisa se reinventar, mapeie quais são as competências que você ainda não tem que você precisa ter. Quais são as informações que você ainda não tem, que você precisa ter? Né? Quais são, de repente, os ajustes de gestão que você até hoje não conseguiu fazer e agora talvez você tenha um pouco de tempo para deixar isso mais redondinho, para deixar isso mais caprichoso. Talvez você tenha um projeto ou uma solução, um serviço que já fosse demandado e que agora cai como uma luva, só que agora tem que ser digital, então agora como não tem que ser digital mesmo, é a hora dele, né, vir à tona. Então eu quero só deixar esse recado de plantarmos, concordo totalmente com você, é sim um momento de plantio, mas a gente precisa ter uma clareza, minimamente, de onde nós queremos chegar, né? De qual é a colheita que a gente quer ter daqui a pouco. Boa. E não fazer isso de uma forma sem critério. Se eu vou disponibilizar um conteúdo gratuito, eu estou fazendo isso para um público
convergente com aquele que eu busco? Eu estou falando das coisas que o público anseia, que o público precisa nesse momento? Né? Eu estou assim, pensando em soluções, em produtos que tem a ver com o meu perfil de cliente ideal, ou eu estou vendendo uma pérola para um público que não tem nada a ver, né? Como se fosse um curso de churrasco para Vegano. vegetariano, vegano, né? Então essas clarezas a gente tem que ter, né? De onde queremos chegar, porque é isso que vai pautar a nossa ação no aqui e agora. Eu sei que tem alguns casos que são mais urgentes, por exemplo, nossa, Fernanda, eu preciso vender, né? Eu preciso vender para eu sobreviver, senão eu não consigo nem pensar em novas coisas, eu não consigo nem pensar em soluções, nada disso. Beleza, então Bom vou dia. te sugerir. Bom dia, tudo bem? Aqui agora é tudo socializado. É por isso que eu até faço aqui, para deixar bem aberto, assim, vai, que a vida continua. Não tô lá no escritório. É Gente que verdade. entra, né, ali já sai, né? É assim mesmo. É, Isso é bom, gente, porque nós estamos vivendo assim mesmo, né? Olha lá, quero até agradecer, olha lá, meu irmão tá assistindo aqui, tá o quadrinho que com a mãozinha legal. dos filhinhos dele. Esse também é um espaço nosso de casa, também não é a estrutura da empresa, né? Mas funciona, e o mais importante é a gente entregar o nosso melhor aqui, né, Marcelo? É verdade. E, Fernanda, você trabalha muito com pequenos negócios também, né? Ou só Sim, com empreendedores, microempreendedores, né? Também. na verdade, microempreendedores depende, né? Eu trabalho normalmente com Uhum, profissionais liberais, prioritariamente uhum, mulheres que já estão atuando e precisam mostrar o seu diferencial para o mercado, e empresas que já tenham pelo menos mais de 5 anos, que estão operando, e elas precisam trabalhar com inovação, elas precisam se renovar, se reenergizar, se reinventar, certo? uhum, Então, eu trabalho com profissionais que já estão atuando, mas eu já trabalhei muitos anos com microempreendedores, já trabalhei muitos anos com pessoas que estavam começando um negócio, então, ou com franquias, né? Então, eu tenho todo esse conhecimento. uhum, E até uma coisa que vem com o tempo, né, Marcelo? Isso é uma informação que quando a gente está uhum, começando, a gente não tem ainda, pessoal, tanta clareza de falar, nossa, esse aqui vai ser o meu nicho. É como uhum. você pensar num cirurgião. Pensa assim, um Sim, clínico. Um cirurgião não, um clínico, né? Um médico se forma, ele se torna um clínico. Então, no início da nossa trajetória, independente de qual área seja, normalmente a gente está ali numa atuação um pouco de clínico. E com o passar do tempo, vai ficando mais claro o que funciona, onde sim. eu me performo melhor, onde eu desempenho melhor as minhas competências, as minhas habilidades, os meus talentos. Então, eu entendi que eu Uhum, podia entregar mais, que eu fui atuando já, sabe? Que já tinham essa trajetória, já tinham essa clareza também do que já tinha funcionado, do que não tinha, já estavam mais preparados para trazer essa injeção de propósito, de inovação, de estratégia para suas atuações profissionais. Esse é o público que eu foco, né, hoje. legal, legal. Mas Ó, se estiver pode gostando, falar de empreendedores. tá. Ó, estiver gostando da Fernanda, vocês põem um coraçãozinho aí, senão ela vai embora, viu? O tempo da Fernanda até que é curto. Isso mesmo. Coloquem muitos corações e mandem dúvidas, pessoal, também, tá? Vocês podem seguir a gente aqui na página da People, @somospeople, P-I-P-O-U, ou cadastre lá o seu e-mail no Movimento Reinvente. Você não vai receber spam, nada disso, é só para receber o resumo das aulas. Então tem muita coisa importante e relevante que a gente já está compartilhando, que a gente já está plantando, né, Marcelo? Para ter uma colheita bastante frutífera e juntos, tá? Para todos nós, Sim, porque nós estamos também nessa jornada. Nós também temos os sim, nossos negócios, nossos desafios. Então nós estamos juntos sim. nessa tempestade. Aham. E eu fiz a pergunta para você, Fernando, que às vezes quando a gente fala dos pequenos, né, pequenos negócios, pessoas que estão começando agora, né, vão se deparar com algumas dificuldades, e eu me lembro muito de uma frase que falava o seguinte, que o pequeno empreendedor, ele tem que trabalhar muito a questão da autoconfiança dele.
Porque se ele não tiver uma autoconfiança, ele acaba desanimando nisso, desanimando no início, porque são muitas dificuldades, né? O próprio Toninho ali, ele escreveu, olha, mas o custo vai aumentar. Então, realmente vai acontecer. Mas se a gente não se preparar, pegar o que a Fernanda está falando agora, essa parte técnica, e também acreditar no seu negócio, realmente você vai largar agora mesmo. Agora tá até fácil, né? Tô aqui em casa, todo mundo em casa, né? Você não tem muito outro caminho, mas Sim. depois no dia a dia, então acho que isso é algo muito importante, né? Você também acredita? Você vê outras dificuldades que os pequenos também têm? Olha, eu vejo muito essa questão da autoconfiança, né? Mas uma grande dificuldade é justamente atropelar um pouco as coisas. Não pensar minimamente de uma forma estruturada, planejada. Ah, Fernanda, peraí, mas eu tô com uma ideia, né? E aí eu nem sei direito como é que vai ser, eu vou parar para planejar. Uhum, Você vai fazer minimamente um planejamento. E hoje existem várias ferramentas inovadoras que são mais dinâmicas, são mais didáticas, são mais rápidas e visuais, sim. para você conseguir, pelo menos, ter uma ideia de negócio, até para você não gastar dinheiro à toa, até para você fazer melhores Uhum, investimentos depois. Porque muitas pessoas falam assim, bom, eu tenho que criar uma marca, eu tenho que arrumar a minha estrutura, às vezes, né, vai investir num projeto. E tudo isso, pessoal, é extremamente importante, mas num segundo momento. Por quê? uhum, Porque poucos empreendedores, isso eu falo de nível geral, tá? Poucos empreendedores pensam na estratégia, poucos empreendedores pensam com esse conceito do marketing, que o marketing não é a publicidade. Né? Eu sou uhum, membro da Confraria de Profissionais de Marketing de Mato Grosso, é a primeira confraria de profissionais de marketing do Brasil. E existe um desafio muito grande que a gente tem, até falando com empresários de grande porte, que é que o marketing não é publicidade. Né? Então, o marketing ele uhum, realmente é transversal a todas as áreas, porque é onde você vai entender de perfil de cliente, do seu mercado, uhum, da concorrência, dos fornecedores, vai pensar nos seus diferenciais, vai pensar como é que você faz para atender os seus clientes. Então, tudo, em resumo, é o seguinte: tudo que você fizer para atender o seu cliente é marketing, certo? uhum. Então, olha que interessante. Então, se você entrega uma experiência, e isso é um conteúdo que eu vejo Tem uma muitos falhada aqui na empreendedores internet, Fernanda. não têm. Aí a pessoa Ah, investe peraí, tá, numa está marca. voltando. Tem uma Opa, bolinha rodando aí? Vamos ver se é aqui na minha. Aí, voltou. Tô te vendo. Uhum. Parou a bolinha. Voltou. Você ficou sem áudio, Fernanda. Será que foi só comigo? Deixa eu ver aqui. O pessoal tá ouvindo da Fernanda aí? O áudio ficou sem. Vai, deixa eu ver aqui. Com áudio, sem áudio? Pode falar, Fernanda. Ah, não tô ouvindo. Ah, saiu. Vamos ver. A Fernanda saiu aqui. Tava sem áudio. Vamos ver se ela volta. Isso, falhou o áudio da Fernanda. Vamos ver. A internet tem disso, né? E engraçado, eu, enquanto que a Fernanda volta, já voltou, que ontem eu teve um cara falando, você imagina se tiver uma pane na internet? Se a gente ficar totalmente sem internet? Acho que nós vamos ficar doido, né? Vamos ver se a Fernanda volta agora. Vamos ver. Oi? oi, Ah, agora deu certo voltou. agora, né? Desculpa, você estava falando. Joia. Então, você perguntou sobre os Sim. desafios, né, que as pessoas que estão começando a empreender trazem. E eu vejo, e você tinha comentado sobre, às vezes, uma falta de confiança. Eu percebo o seguinte, olha, antes até de entrar nesse ponto do planejamento, de ter esse olhar mais estratégico, como eu falei, né, de entender o seu negócio, para quem ele vai servir, a quem ele vai atender, eu vejo o seguinte: tem uma falha muito grande de praticamente uma grande parte dos empresários, que é não pensar se o negócio te serve.
E quando a gente fala que nós ajudamos as pessoas e os negócios a se reinventarem, nós precisamos começar fazendo isso, né, pegando aquilo que a pessoa tem de melhor, observando os seus talentos, observando onde você tem uma melhor performance. É isso, quando você explora o que você tem de bom, você pode se tornar ótimo. E não pegando uma coisa que você é medíocre para ficar bom, entendeu? Então, às vezes a gente demanda muito esforço, falando assim, nossa, né, eu não sei fazer isso aqui, e eu vou ser malemar, né? Vou ser bom nisso aqui. Não, gente, se você pega aquilo que você já é muito bom, ah, mas como é que eu vou observar isso? Tá, vou te dar algumas dicas. Pelo que as pessoas te reconhecem? Por quais características? Né? Quando seus colegas de trabalho, quando seus amigos mais próximos, aquelas pessoas que você confia, que vão gostar de ver o seu sucesso, que são poucas, como é que elas vão falar de você? Né? Por exemplo, eu acho que o Marcelo, ele tem uma fala super energizada e envolvente, acho que ele aproxima, né? Acho que tem leveza, tem descontração. Então imagina o Marcelo com essa leveza, com esse jeito boiano, próximo, íntimo, que conta caso, e ele interage num trabalho que seja extremamente sério, sabe? Que seja sisudo. Talvez ele tivesse que falar, ai, e agora, né? Vou ter que me fechar. Por quê? Porque isso que é muito positivo nele pode ser um diferencial se ele souber aproveitar. Se ele falar, bom, peraí, o que eu tenho de melhor? Né? Inclusive, tem muitas pessoas que falam assim, nossa, agora tá meio mundo fazendo live, eu tenho que fazer também. Alto lá. Qual é a sua linguagem principal? Às vezes a sua linguagem principal é a escrita, né? Às vezes é só gravar um e aparecer. E se você está fazendo aquilo que é a sua linguagem principal, que você está dando o seu melhor, e isso também está alinhado ao que o seu público-alvo, aquele cliente ideal precisa, não é para todo mundo. A gente não precisa ter a pretensão de vender para todo mundo. E muitos empreendedores esquecem isso. Sai desenfreado falando, eu tenho que vender e seja o que Deus quiser, quem vai comprar. Não, né? Escolha. E lembra daquela coisa que eu falei, no início seja clínico. No início você vai vender sim para um pouco mais de gente. No início você vai testar. Só que tem que testar e se errar, erre, mas aprenda rápido. Ajuste rápido. Ah, não funcionou. Não funcionou, não desista, entendeu? Não precisa ser tão imediatista assim. Não funcionou da primeira vez, isso faz sentido para você, e eu estou falando aqui de um produto, né? Pode ser da forma de abordar um cliente, de uma forma de vender. Ok, como é que eu posso ajustar isso e testar isso mais algumas vezes antes de sair simplesmente desistindo ou falando que não funcionou e que não deu certo? Então, não sei, acho que eu trouxe aí alguns insights, né? Você quer que eu recapitule? Não. Acho que fica Não, bom, tá né? ótimo. Tá bom? Fernando, você falou um negócio interessante, eu já ouvi de duas pessoas. Lembra do Carlos Evani? Sim, Nós opa, fizemos, com nós certeza. fizemos um evento como palestrantes, então a Fernanda estava, eu estava, o Evani também. E sabe o Leandro Carnal, aquele historiador, filósofo? Então, o que eu ouvi do Evani que Com você reforçou certeza. agora e o Carnal também? Que nós temos que pegar os nossos pontos positivos e trabalharmos em cima dele. A gente reforçar o ponto Deles. positivo. E o Leandro Carnal estava falando mesmo também que nós temos um grande problema nas escolas. Por quê? A escola, às vezes, o cara ali tem um grande potencial, vamos imaginar um potencial artístico, mas a escola está trabalhando a fraqueza dele, está criticando ele, e aí o cara acaba desestimulando, né? Sendo que ele não explora aquele ponto positivo dele. E eu acho que nos nossos negócios, a gente tem que aprender isso. Porque, como você falou, no início é eu keep, né? Eu faço tudo. Chega uma hora que você vai ter que começar a colocar outras pessoas no seu negócio, vai ter que delegar para a coisa fluir, né? Senão, não vai nada para frente. Exatamente. Primeiro, o negócio tem que servir a você. Entendeu? Primeiro, os nossos negócios têm que nos atender. Porque é o seguinte, se a gente fizer uma coisa que não faz sentido, que não dá energia nenhuma, como é que a gente vai suportar um dia desafiador? Sim. E outra, gente, bom, pelo menos eu entendo o seguinte, por que eu acredito que se a gente coloca os nossos talentos, né, à disposição das nossas prestações de serviço, dos nossos negócios, ou se você é um servidor público, se você é um colaborador de uma empresa, se você é dona de casa, você pode trabalhar o empreendedorismo em todas essas frentes, porque empreendedor
é aquele que, onde há um desafio, ele tem um olhar para pensar em solução. Então, não é ter um CNPJ. Ser um empreendedor não significa ter um CNPJ, certo? Mas tem mais a ver com comportamento, com hábito, do que com uma questão formal, tá? Agora, para ser empresário tem que ralar, né? Tem que desenvolver muita competência, tem que aprender muita coisa também para falar, nossa, eu sou empresário. E aí, Marcelo, eu entendo o seguinte, ó, que quando você vai tomar uma decisão de ter o seu próprio negócio, né, ou de empreender dentro da instituição que você trabalha, dentro do órgão que você trabalha, enfim, de uma empresa, veja se isso primeiro faz sentido para você, tá? Por quê? Porque é isso que vai te motivar a buscar conhecimento, a fazer isso bem feito, a entregar seus melhores resultados. Se você estiver fazendo uma coisa que não faz sentido para você, você está perdendo vida, entendeu? Então, eu acredito que quando a gente leva propósito para os negócios de uma forma prática, coerente, e eu não estou falando só, o propósito é uma coisa bonita, filosófica, tudo cheio de florzinha colorida. Não. Eu estou falando porque existe método, existe forma de você identificar isso, e aí eu já te dou uma dica básica, que é isso, né? Ver quais são as características pelas quais as pessoas te reconhecem, quais são as coisas que você tem mais interesse em fazer, que você sempre gostou de fazer ao longo da sua vida, que você sempre teve uma habilidade. E às vezes, como você trouxe o exemplo da escola, às vezes isso não é algo que é tão técnico, né? Às vezes é uma habilidade manual, é uma habilidade de fala, é uma habilidade, sei lá, de alguma desenvoltura, de algum perfil criativo. E criativo não é também só o artista plástico, mas que você pode explorar isso ao máximo. Então, se você tiver que desenvolver uma competência para gerar um diferencial, puxa, escolha algo em que você já seja muito boa, muito bom, sabe? Porque isso vai te ajudar a sair, como eu falei, do nível bom para o nível de excelência, né? Para o nível de diferenciação. E certamente vão ter as pessoas que vão querer, né? Esse seu diferencial, que vão precisar disso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que casar, tem que conectar o que nós queremos, o que nos alimenta, com aquilo que alimenta o nosso perfil de cliente ideal, certo? O nosso mercado-alvo. Nem só atender o mercado, nem só nos atender, né? Mas criar realmente essa conexão, essa intersecção. Que legal. Não, e esse período agora aí, de quarentena, eu vi algumas contadoras de histórias. Eu não sei se você viu isso. Ela vai para casa dela, para um quarto, se arruma todinho, entra e vai contar história para as crianças. Então você vê, ela pegou uma qualidade que ela tinha, uma demanda dos pais, né, porque o filho o dia inteiro em casa lá, e atendeu, né? De uma forma assim, realmente que dá necessidade e também para ela que é bom, né? Exatamente, você vê, é o tipo de profissão, e tem várias profissões que estão surgindo também, que atende aquilo que é importante para a pessoa, aquilo que faz sentido para ela e que também atende o público dela. Porque é o seguinte, isso aí tem a ver com uma outra coisa muito nobre que a gente fala, além de o negócio tem que te atender primeiro. Bom dia para todo mundo que está entrando, obrigada pelo prestígio. Compartilhe essas lives, compartilhe o conteúdo do Marcelo, compartilhe o Movimento Reinvente, né? É só coisa boa que a gente está trazendo aqui. E aí, Marcelo, eu vejo assim, ó, a gente também precisa entender que quando a gente fala de propósito, a gente entende que o propósito ele vai além do serviço que a gente presta, né? E entender que o que você está fazendo tem uma proporção maior vai te ajudar, inclusive, a se reinventar. Então, vamos supor, puxa, eu não sou uma professora só, né? Eu não sou uma professora, eu sou o quê? Eu sou alguém que vai compartilhar conhecimento, que vai proporcionar educação nos temas X, Y, Z, para, sei lá, crianças, né? Como você está trazendo. Bom, então, eu não sou necessariamente só uma professora de sala de aula. Se eu vou levar educação e conhecimento para crianças sobre os temas X, Y, Z, por quê? Porque isso vai fazer com que elas tenham mais desenvoltura emocional, sabe? Com que elas tenham uma forma melhor de encarar a vida lá na frente. Ou seja, eu estou contribuindo para os novos tomadores de decisão, daqui 20 anos, né, são essas crianças que estarão em posições de comando e tudo mais. E nesse momento eu não posso estar numa sala de aula, como é que eu posso chegar nessa pessoa e continuar entregando esse conhecimento que vai ser tão útil para a vida delas? Eu vou entregar aqui fazendo uma videochamada, eu vou entregar, sei lá, mandando algum material
nas casas das pessoas e eu vou fazer uma cartilha, sabe? Ou eu vou gravar um vídeo explicando como que isso funciona. Enfim, quando você entende que o seu trabalho, ele vai além dos seus produtos, ele vai além daquele serviço que você presta, né? Que é o que a gente chama de propósito, que é quando você conecta o que você tem de melhor com o impacto que você está gerando na sociedade. A Rebeca entrou aqui, eu gosto de dar o exemplo dela. Ela tem uma loja de decoração. Puxa, no início, né, eu acompanhei o caso dela de perto, mas no início ela ficou assim, gente, eu tenho uma loja física, como é que eu vou vender agora? Se eu tenho, né, uma loja física e ninguém pode entrar na minha loja. Tá, mas para que a sua loja existe? E como eu conheço ela, eu posso falar com conhecimento de causa. Ela fala o seguinte, mais importante para mim não é o dinheiro, é saber que a pessoa levou alguma coisa para melhorar a casa dela. Imagina uma pessoa que conseguiu comprar uma casa e que ela está recebendo os pais dela pela primeira vez. E ela quer mostrar o que significa, puxa, receber alguém importante na minha casa, mostrar uma conquista, certo? Então, nesse momento, ou receber os amigos que você gosta, ou preparar um jantar, alguma coisa para sua família, fazer alguma coisa especial para os seus filhos. Então, é esse significado que, de repente, uma decoração pode trazer. Estou vendo a Cris aqui, que trabalha com casamento, né? É uma pessoa também muito competente, muito talentosa e muito sensível na área dela. Então, veja, puxa, as pessoas não estão casando agora com grandes eventos. Como é que as pessoas podem continuar se inspirando, né? Continuar tendo esperança, continuar tendo esse planejamento de como que o casamento vai acontecer, de quais são as novas formas de eventos que vão surgir daqui para frente. Por quê? Porque o meu negócio não é só fazer casamento naquele sistema que existia antes, né? O meu negócio é contribuir para um dos momentos mais importantes da vida da pessoa, para que esse momento ele seja único, ele seja realmente memorável, né? E ele tenha a cara da pessoa, vamos supor. Puxa, então como é que eu posso ajudar essa noiva a ter um momento que seja único, memorável, que seja a cara dela, né? Que tenha tudo a ver com esse casal, com essa família. E não necessariamente tem que ser uma festa para 500 pessoas. Pode ser uma coisa intimista, entendeu? Então você pensa no que está para além da sua prestação de serviço. É bem nessa linha que a gente fala, de trazer propósito nos negócios, e é isso que acho que vocês estão vendo, né? Que eu mais amo falar. Que legal, que gostoso. Mas se deixar, a gente conversa o dia inteiro aqui. Sim. E no Instagram é ruim que dá uma hora, ele derruba a live, né? Daí você acaba não conseguindo ficar mais de uma hora, teria que começar outra e tal. E assim, Bernardo, acho que a base que a gente queria falar era isso, porque todos nós temos um pouquinho de empreendedores, ou intraempreendedor lá onde você trabalha, ou para criar uma coisa nova, né? E realmente precisa ter tudo isso que você falou, o que lá no seu site fala, a gente tem que realmente se preparar para depois não gerar uma frustração muito grande, né? Então, acho que esse caminho é muito bacana do que a gente conversou aqui. Fernanda, muito obrigado. E repete aí, o pessoal que quiser ter mais conteúdo, onde é que eles vão? Bom, pessoal, vocês podem ir em 2 canais, né? Além aqui do Café com Milhas com o Marcelo, que ele tem muita informação bem relevante, mas nós temos o site do Movimento Reinvente, né? Então nós já colocamos aqui movimentoreinvente.com.br. Então, é uma iniciativa propositiva, colaborativa e gratuita, onde nós disseminamos vários conteúdos relevantes aplicáveis para já, para quem tem um negócio aqui no Brasil. Essa é a nossa forma de fazer o nosso juramento, tá? Toda vez que eu falo isso, eu me emociono. É como se o médico falasse assim, nossa, eu juro, eu tenho que fazer uma declaração aqui pública de que eu vou estar com vocês, que eu vou honrar a vida e a saúde. E essa declaração que a gente faz enquanto business, né? Enquanto pessoas apaixonadas por pessoas que realizam. Não é só por negócios, é porque a pessoa que tem um negócio e a pessoa que está tendo uma atitude proativa, que ela quer realizar, é porque ela quer fazer algo de diferente, não só para ela. Né? E é isso que muito me emociona, saber que tem pessoas que não estão pensando só em si, que impactam a sociedade, que impactam o seu entorno, ainda que seja um entorno pequenininho. Né? Então, que tenhamos mais pessoas realizadoras, propositivas, e lá no site do Movimento nós estamos com muito conteúdo relevante. Quero também deixar aqui para vocês conhecerem
o nosso trabalho na People, tá? Ajudando pessoas e negócios a se reinventarem. Essa sempre foi a nossa paixão e agora ela está mais latente ainda. Então, quero deixar aqui o nosso @ Somos People, né? Somos, o People se escreve P-I-P-O-U. E a sonoridade é como people de pessoas no inglês, né? Porque somos uma empresa de pessoas para pessoas, porque antes dos negócios tem que ter propósito e mais que negócios somos pessoas. E aí eu agradeço muito esse espaço, acho que foi uma conversa muito agradável. Tive um grande privilégio, Marcelo, eu te admiro muito, gosto muito da sua energia, gosto muito das suas iniciativas, gosto da sua coragem de realmente ir atrás dos seus talentos, né? De fortalecer o que você tem de melhor. Desejo prosperidade, vida longa e para todos que estão nos assistindo também, muito sucesso, contem conosco e mandem direct, e-mail, que a gente continua se conectando. Vai ser um prazer falar com vocês. Legal. E ó, quem chegou por último, eu vou baixar essa live e colocar no YouTube. Então eu vou mandar o link para Fernanda, depois eu coloco aqui no meu Instagram, que dá para você assistir desde lá do começo, volta, anota, eu acho isso muito bacana. Obrigado, Fernanda, um grande abraço para a Neide, para todo mundo que está aqui com a gente. Tchau, tchau. Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.